Salve, salve, coleguinhas! Teacher Lucas na área com mais um exemplo para vocês de hidrostática, tá? Empuxo, vem comigo. Um bloco homogêneo preso a uma mola é colocado dentro de um recipiente conforme a figura. A mola é deformada elasticamente e em seguida o recipiente é preenchido lentamente com água. Após o nível da água atingir a parte inferior do bloco, o alongamento da mola diminui. Obviamente que sim, porque o peso aparente é diferente. Ele vai ter, né, o auxílio, a mola, que é a força vertical e para cima, vai ter o auxílio também da força de empuxo por conta da água. Até o momento em que o bloco fica completamente submerso. Anota aí, ó, vou grifar, completamente submerso. Aí eu dou, né, a tabelinha, que quando eu estou 0% submerso, eu tenho peso real. O peso real projeta 5 centímetros de deformação. Se eu tiver 50% submerso, eu tenho que a ajuda da força de empuxo, então diminui 1 centímetro. 100% de submerso significa que eu tenho 100% da força de empuxo, eu vou ter uma deformação então de 3 centímetros. E ele fala, considerando os dados da tabela, calcule a densidade do bloco em relação à densidade da água. Então, esse exercício é um exercício difícil por conta das álgebras matemáticas, porém, do ponto de vista físico, é um exercício normal. Olha só. O que acontece? Sem a água, eu tenho a força elástica, que é proporcional a Kx, né? Ela é igual a Kx. Eu vou falar que é proporcional à deformação da mola. E eu tenho a força-peso. Peso. Tá bom? Então, quem quiser trabalhar com a igualdade, vamos colocar Kx. Eu vou trabalhar, como me deu o valor da constante, eu vou trabalhar em centímetros mesmo. Porque como ele quer relação, essa relação depois vai anular uma com a outra. Agora, quando eu adiciono água, surge uma força vertical e para cima que nós chamamos de empuxo. Então, olha só. Vamos fazer a continha. Sem água, sem o líquido. Se eu não tiver o líquido, o corpo vai estar em equilíbrio. Então, pensando no eixo Y, na condição de equilíbrio, a força elástica tem que ser igual em módulo à força-peso. Eu posso escrever, então, que Kx é igual ao peso. Ou, simplesmente, que meu K é igual ao peso dividido por X. Esse X é quando não tem o líquido e vale quanto? 5. Então, ficaria que o meu K, que é minha constante, é igual ao peso que nunca muda, dividido por 5. Anota aí. Professor, por que você isolou o valor de K? Porque o valor de K é um valor que nunca muda. É uma constante, chamada de constante elástica. Então, eu posso substituir esse valor de K quando eu for colocar o líquido com o líquido. Mas tem que ser com o líquido 100%. Pode fazer o de 50% também. Mas eu vou considerar o líquido com 100%. 100% do líquido, eu tenho o seguinte, que além da força elástica, eu tenho o empuxo também vertical e para cima. E para que o sistema esteja em equilíbrio, tudo isso tem que ser igual em módulo ao peso. Duas verticais para cima é igual ao peso que está para baixo. Então, nós teríamos o seguinte, força elástica é Kx, o meu X agora vale 3, ó, tá? Força de empuxo é dVg, densidade do líquido, volume submerso vezes a gravidade. O volume submerso é o próprio volume do corpo. Tudo isso tem que ser igual ao peso, né? Que nós chamamos aí de P. O K eu já somei ali em cima. Quanto que vale o K? O K é o peso dividido por 5. Então ficaria o seguinte, ó, melhorando essa continha. Vamos lá.
Física acabou, agora é matemática. K é o peso dividido por 5. O X é o X do líquido com 100% de 100% submerso. Então, o X vale 3 agora. Mais densidade do líquido, eu não sei. Volume submerso, como ele está 100%, é igual ao próprio volume do corpo. E a gravidade ele não deu. Então, se você quiser deixar como 10, a gente pode deixar 10 também, tá? Mas eu vou deixar G. Peso é P. Tá bom? Olha só, meninos e meninas. Todo mundo sabe que peso é massa vezes gravidade. Então, se o peso é massa vezes gravidade, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. mg vezes 3 dividido por 5 mais densidade do líquido, volume do corpo vezes gravidade é igual ao peso, que também vale mg. Por que eu fiz isso? Porque tem gravidade em todos os lados, então fica independente da gravidade. Eu tenho a massa ali, tenho a massa aqui. Eu vou melhorar essa equação, vou escrever 3 dividido por 5 é 0,6 m mais a densidade do líquido vezes o volume submerso, que é o volume do corpo. Tudo isso é igual a m. Passe esse 0,6 para o outro lado, nós vamos ter o seguinte. Densidade do líquido vezes o volume do corpo é igual a 0,4 m. Bom, ele quer a razão entre as densidades, ó. A razão entre as densidades. Então, vale a pena lembrar que densidade é massa pelo volume. Ou seja, o volume do corpo pode ser escrito fazendo m vezes d. Então, ó, o volume do corpo, ó. Então, reescrevendo em função de md, vai ficar densidade do líquido vezes massa, volume do corpo. Desculpa. Massa vezes densidade do corpo é igual a 0,4 m. M de um lado, m do outro. Vai embora. Presta atenção na pergunta dele. Ele quer a densidade do bloco, que seria do corpo, em relação ao líquido, que é da água. Então, ele quer saber o D dividido pelo pelo DL. Não é isso? Então, nós temos, se a gente for manipular matematicamente, que pera lá, deixa eu só corrigir aqui, tá, pessoal? Se eu passar o volume, ó, vai ficar massa dividido pela densidade do corpo. Então, corrigindo aqui também, vai ficar o seguinte. No lugar do volume, eu vou colocar massa dividido pela densidade do corpo. Massa dos dois lados, vai embora. Agora sim. O que ficou? Ficou a densidade do líquido em função da densidade do corpo, vale 0,4, que é a mesma coisa, né, de escrevermos, então, passando o D para cá e o DL para baixo, vai ficar 1 sobre 0,4 é igual à densidade do corpo sobre a densidade do líquido. 1 dividido por 0,4 é uma coisa de dividir 10 por 4, que vale 2,5. Então, a densidade do corpo sobre a densidade do líquido é igual a 2,5. Isso significa que a densidade do corpo é 2,5 vezes maior que a densidade do líquido.